Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que bom estar com você aqui agora, conectados juntos para adorarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 34 e vamos iniciar o nosso culto ao Senhor Jesus. Lembrando, quero que você agora tire tudo aquilo que possa atrapalhar o seu culto a Deus, tá bom? E concentre-se unicamente em adorá-lo agora. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á minha alma no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma só voz lhe exaltemos o nome. Esse é o momento que Deus nos separou para estarmos juntos e adorá-lo na beleza da tua santidade. Então agora eu quero convidar você que feche os seus olhos, vamos orar e entrar na presença desse Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos aqui, Senhor Deus, aonde nós estamos. Invocamos o teu nome e acreditamos que a tua presença é real em nosso meio. Mesmo separados, Senhor Deus, pela distância, mas o Senhor se encontra em nosso meio, porque somos teus filhos, somos ovelhas do teu rebanho. Neste momento, Senhor Deus, agora nos leva a adorar o teu nome, nos leva, Senhor Deus, juntos a engrandecer o teu nome, invocar o teu nome aqui, Senhor Deus, neste lugar, e que o Senhor venha nos visitar, derramar sobre nós do teu Espírito, derramar sobre nós da tua graça e da tua paz, Senhor. Ah, Deus, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Por isso agora, nós invocamos o teu nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Vamos adorar ao Senhor neste momento. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Você pode clamar a esse Deus, aonde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, dentro desse hospital. O anjo do Senhor agora invade esta sala de UTI. O anjo do Senhor está entrando dentro do teu quarto. O Senhor está entrando dentro da tua família. E você pode clamar a esse Deus. Ele não te deixa só. Esse é o Deus de Israel a quem nós servimos. Estamos felizes por estarmos aqui, porque nós podemos clamar a um Deus que vive e reina. Muitos confiam em carros, cavalos, mas nós faremos menção daquele que vive e reina, daquele que um dia morreu, daquele que um dia se sacrificou pela minha vida e pela tua. Então você pode clamar, você pode chamar que Ele vem. Canta comigo aí, vai, levanta da cadeira e canta. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre,
Será que não vê? Não é assim às vezes? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Me lembro a crer que não estás me vendo. Mas eu me lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, nem você, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Cante comigo! Só porque estás comigo posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Meu mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso, você pode clamar a esse Deus. Mestre, vem me ajudar. Eu vou perguntar quem Ele é e você responde. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem Ele é? Fala aí, fala. Oh, esse nome toda língua confessará. Céus e terras se prostram pra te adorar. Foi um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Descansar nas ondas de um bravo mar. Você pode clamar esse Deus aonde você estiver, essa noite, essa tarde ou esse dia. Você pode clamar esse Deus, porque Ele te ouve.
Tudo está tão difícil pra mim. Às vezes é assim, não é? Deus, meu Deus, quantos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, vamos vocal. Quando eu chorar, vamos adorar, vamos. Vou me lembrar, bem mansinho, que até aqui tua mão me sustentou. É para você entender isso. Diga a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, quantos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas a tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu te louvarei em meio às provações, em meio às lutas, meio que vier, onde o vento soprar, eu te louvarei, ainda sempre, para sempre, sempre, eu te louvarei. Oh, louvarei teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Há um mover do Espírito Santo neste lugar. Há algo sendo manifestado neste lugar. Nós estamos em tão pouca gente reduzido, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que aonde havesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então ele está aqui. Tem eu, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, glória a Deus! Deus está aqui. Deus está aí. Os irmãos que estão filmando, Deus está aí também. Deus está na tua casa. O Espírito Santo está visitando a tua casa. Creia nisso. Aleluia. Minha trajetória
é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra orar. Eu confesso, eu tentei, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. És o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, você não está só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Não estou só, você não está só. Adora guitarrista, adore tecladista, baixista, bateria, adore back vocal, adore igreja do Senhor, adore eleita do Senhor. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Não estou só, não estou só. Eu vou ministrar para você que está aí, que não pode estar aqui, que está aí na sua casa em adoração ao Rei. A Bíblia diz que quando nós temos alguma coisa, Ele disse aos discípulos: entra dentro do teu quarto, tranca a porta em secreto, porque em secreto Ele te ouvirá. Então você pode entrar dentro do teu quarto. Se você não tiver um quarto, você pode fazer a tua sala um lugar de adoração, um lugar de derramamento do Espírito Santo, um lugar que você pode adorar e orar ao Senhor e acreditar que o Deus do secreto está te vendo. Cada lágrima derramada dos teus olhos, o Senhor está pegando nesta noite e trazendo solução. Você entende isso? Então canta comigo. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, você não está só. Vamos comigo. Tu és o Deus que me vê no oculto.
és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Não. Tu és o Deus que me vê, que me consola, que me cura, que me liberta, justifica, que enche. És o Deus onde o homem não me vê. Eu não estou só, não estou só. Não estou só. Você não está só. O Espírito Santo continue falando no teu coração. E eu declaro cura. Nós, como um corpo que estamos aqui, declaramos cura para sua casa. Declaramos boas novas para tua casa. Porque daqui só sai palavras de boas novas. Então nós cremos no agir de Deus. Nós cremos na cura do Senhor. Nós cremos naquilo que Ele está fazendo. Ele não te perdeu de vista. Ele não te perdeu de vista. Ele continua vendo você. Ele continua assistindo tudo isso. E está com o dia, a data e hora marcada para te dar vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois desse período de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos orar? Vamos levantar um clamor ao nosso Deus, crendo que Ele é o Deus de milagre. Que você possa agora, junto comigo, falar com Deus, nesse exato momento, crendo que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos no Teu nome, ó Deus, buscando a Tua presença, Pai. E nesse dia, Senhor, queremos pedir pelas famílias, Pai, por cada um que está ligado conosco, ó Pai, que as Tuas mãos bendita e poderosa esteja estendida sobre a família, Pai, do Teu Filho, ó Pai, que o Senhor possa operar o Teu querer, Senhor. O Senhor sabe da necessidade de cada um agora, Pai. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Por isso, ó Pai, põe as Tuas mãos, Senhor, e opera o Teu querer de uma maneira poderosa, Pai. E assim nós oramos, crendo no milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. é teu amor que nos une aqui. Um mesmo Espírito nos leva a ti. O mesmo Espírito nos leva a ti. Um só rebanho, um só pastor. Fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado seja, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus.
Jesus. Um só rebanho, Um só pastor. Ó, Cristo é digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai. e só por ti adoramos ao Pai. E só por ti adoramos ao Pai. Jesus disse: fiquem atentos àquilo que vocês estão ouvindo. Nós agimos e reagimos de acordo com o que ouvimos à nossa volta. Nessa época de tantas notícias ruins e negativas, você precisa escolher qual voz você quer ouvir. Qual voz você quer ouvir? A voz dos pessimistas, daqueles que só anunciam o caos, a voz daqueles que não conhecem e não confiam no Senhor? Qual voz você quer ouvir? A voz de políticos que só pensam em interesses pessoais? Ou das mídias que manipulam tantas informações? Qual voz você quer ouvir? Eu quero ouvir a voz daquele que diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se forem maus, o seu corpo terá trevas. A maneira como você vê a vida determina quem você é. Nesse momento que estamos vivendo, você precisa olhar para a vida com os olhos da fé. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus. Não desanime pelas circunstâncias. Deixe o Espírito Santo controlar os seus pensamentos. Levante a cabeça. O Senhor é com você. Tenha bom ânimo. A situação está ruim? Não tenha medo. Há um Deus que está com você. Os nossos olhos estão em Deus. Ele é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Espere mais um pouco. Tenha paciência. Não se desespere com esse momento da sua vida. Não jogue fora tudo o que você fez até agora. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não permita que a emoção guie a sua vida. Se eu estiver aflito, não ficarei angustiado. Se eu estiver perplexo, não desanimarei. Se eu for perseguido, não ficarei desesperado. Se eu for abatido, eu não serei destruído. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Levante a cabeça. Continue lutando. Continue acreditando. Jesus continua sendo Senhor sobre as nossas vidas. Olá, igreja, que bom que estamos juntos. Nós queríamos te lembrar que, apesar de estarmos passando por este momento de quarentena, nós ainda temos atividades ligadas aos nossos ministérios. Temos grupos pequenos e devocionais, por isso esteja informado e não perca. Lembre-se que estamos isolados, mas não desconectados. Neste momento, gostaríamos de adorar ao Senhor com as nossas ofertas e os nossos dízimos. No Salmo 116:12 diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que você possa ofertar e dizimar com alegria e gratidão no seu coração. Lembrando que você pode realizar esse processo através do QR Code e pelo nosso aplicativo. E também você consegue fazer através da nossa conta bancária. Fique agora com as nossas informações. E lembrando que estamos tendo culto no domingo às 10 da manhã e às 7 da noite e terça-feira às 7h45 da noite. Lembrando também que, como igreja, nós estamos fazendo um propósito de jejum e oração até o final do mês. Nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo estaremos disponibilizando devocionais para vocês até o final do mês. Não perca e lembre-se de compartilhar esses devocionais para que mais pessoas possam ser alcançadas. Fique agora com a palavra do nosso pastor.
Gente querida e preciosa, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o seu lar. Confesso que esse modelo não é o preferido, e eu penso que para a grande maioria, mas aprove ao Senhor, temos este modelo ainda para compartilharmos a palavra e cultuarmos ao Senhor, e queremos fazê-lo da melhor maneira possível. Então, que Deus possa abençoar o seu coração nessa hora e faça bom proveito desse tempo precioso de culto ao Senhor. E aí, nesse momento eu queria convidá-lo para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, onde encontramos uma história fascinante, a história de um homem chamado Cornélio. A narrativa bíblica fala a respeito desse homem com estas palavras: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. O texto é significativo e de fácil compreensão. Você logo observa na introdução do texto as qualidades que Cornélio possuía. O versículo 2 diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Além de conservar esse coração temente a Deus e piedoso, o texto diz que Cornélio possuía duas características que são extraordinárias. Ele era generoso com seus recursos financeiros, ajudando assim aqueles que eram pobres. Isso nos fala de um homem que era sensível à condição do próximo, especialmente daqueles menos favorecidos. E além dessa característica, dessa generosidade que Cornélio possuía, diz a palavra do Senhor que ele buscava continuamente a Deus através da prática da oração. Características que Cornélio possuía. E eu fico impressionado com as características que esse homem exibe, especialmente porque Cornélio morava em Cesareia Marítima. Essa cidade, naquela ocasião, era uma cidade riquíssima, próspera, e em meio à prosperidade que possuía, também tinha muita ilegalidade, muitos negócios obscuros aconteciam. O fluxo de pessoas em Cesareia Marítima aumentava a cada dia, gente entrando e saindo, o fluxo era enorme, isso em função tanto da riqueza, como também do fato de que naquela cidade, aquela cidade possuía o maior porto da costa oriental. Então, era um lugar onde pessoas com as suas muitas culturas entravam e saíam de Cesareia. Naquela região foi construído um templo a César, um templo de adoração ao imperador, nos dando a dimensão da prática religiosa daqueles dias. A cidade possuía cerca de 125 mil habitantes, era a capital militar da Judéia, residência oficial dos promotores e governadores romanos. E Cornélio vivia em Cesareia Marítima. Como se não bastasse, o texto diz que ele era um soldado romano. Diga-se de passagem, não era qualquer soldado romano. Ele era um centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Isso significa que ele tinha o apreço dos seus superiores. Ele era um excelente soldado. Prova disso
é que ele havia se tornado um oficial romano, e debaixo de sua liderança se encontravam 100 soldados romanos, ok? Uma unidade militar, uma legião romana possuía 6.000 soldados, e ele comandava, nessa ocasião, 100 soldados romanos. Então ele tinha um apreço de Roma, era leal nas suas atividades. E isto nos chama a atenção, porque embora fosse um soldado romano e vivia numa cidade permissiva, esse homem ainda tinha um coração apaixonado por Deus. Ele era um homem que observava aqueles que tinham necessidade. Não havia em seu coração uma ganância que o dominava, que o impulsionava a ter atitudes ruins com relação ao próximo. Muito pelo contrário, esse homem tinha a capacidade de se doar, de se entregar em favor do outro. Partilhava os seus recursos com muita naturalidade, ao passo da Bíblia chamar a atenção dizendo que ele era um homem generoso. Em outras palavras, Cornélio não permitiu que o fato dele ser um oficial romano, vivendo num lugar como esse, fizesse dele um produto do meio. Absolutamente. Cornélio não era um produto do meio, ele simplesmente escolheu ser muito diferente da grande maioria que vivia em sua época. Ele não perde a sua sensibilidade. Ele é um homem que comumente, ou pelo menos que fazia parte da sua rotina, porque a Bíblia diz que ele comumente buscava a presença de Deus através de suas orações. Um soldado romano, vivendo em Cesareia Marítima, se curvando perante Deus, orando, falando com Deus, ele e a sua casa e a sua família. Isso nos impressiona. Havia uma sede no coração de Cornélio, e era assim que Cornélio vivia, orando, sendo generoso, temente a Deus, dando frutos maravilhosos aonde ele estava plantado, inserido, vivendo naquele momento na Palestina. Foi quando ele, em determinado momento, teve uma visão. A Bíblia diz que isto ocorreu em certo dia, por volta das 3 horas da tarde. Ele recebe então essa visão. Algo extraordinário estava acontecendo com Cornélio nesse exato momento. Ele tem essa visão. A Bíblia diz que de forma clara, ele vê um anjo de Deus se aproximando dele e o chamando pelo nome: Cornélio. Que experiência extraordinária Cornélio estava tendo nesse exato momento. Algo incomum estava acontecendo com Cornélio. Era em função do procedimento que ele tinha, diz respeito às escolhas que Cornélio havia feito em sua vida. Escolheu ser um homem piedoso, temente a Deus, que orava e era generoso com seus recursos. E agora recebe como prêmio esta visita especial. Ele vê de forma clara, ele não tem dúvida alguma a respeito de quem é que o visita. Ele vê um ser angelical que se aproxima e o chama pelo nome, dispensando qualquer apresentação, como se o anjo soubesse claramente quem ele era. Não era alguém estranho, como se o anjo soubesse claramente, sem apresentações, a respeito da vida de Cornélio. O chamou pelo nome, de forma pessoal: Cornélio.
Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Sabe quem é que falava com ele, consigo mesmo? Que é, Senhor? Consegue diagnosticar que havia um ser superior falando com ele naquela hora, o chama de Senhor, ao que o anjo lhe comunica. E aqui nós precisamos parar um pouquinho. O anjo simplesmente fala a respeito do procedimento de Cornélio. Olha o que o anjo diz, versículo 4: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. O anjo vem especificamente para dizer a Cornélio que as orações que ele fazia, bem como as suas ofertas, não passavam desapercebidas perante os olhos de Deus. Que Deus não tratava esse assunto com desprezo. Muito pelo contrário, as suas orações e as suas ofertas sobem como aroma perante Deus. Sobem à sua presença, estão lá por memorial. Em outras palavras, Deus não se esquece do procedimento de sua vida. O que você tem feito, fala perante Deus. Suas orações sobem. Coisa preciosa, meu irmão, é você saber que a sua oração sobe à presença de Deus. Que a forma como você lidar com seus recursos, sua oferta, seu dízimo, sendo desprendido de forma generosa para atender os necessitados, e faz com um coração bom, que isso sobe à presença de Deus. E que em dias como estes que vivemos, homens e mulheres como Cornélio, eles fazem enorme diferença. Não estão se justificando por não fazer algo, dizendo: eu não posso, porque tenho pouco, não consigo, porque não é da minha conta, não é do meu interesse. Absolutamente. São generosos, porque são apaixonados pelo próximo, pelo reino, pela obra. Sobretudo oram, porque à medida que oram, falam com o poderoso, se aproximam dele, e em contrapartida, recebe o benefício da sua presença gloriosa. Cornélio nunca imaginou em sua vida que receberia uma visita como essa, que receberia tamanha distinção, que um ser angelical, enviado pelo próprio Deus, viria para dizer que as ações que ele possuía não passavam desapercebidas. Suas orações, Cornélio, sobem à presença de Deus, estão por memória. Suas ofertas, Deus as recebe com paixão. Mas o anjo não veio sobretudo para elogiar Cornélio, para destacá-lo, deixando o seu coração alegre, incentivando assim a permanecer nesse procedimento. Muito pelo contrário. Olha, Deus tinha planos com Cornélio. Deus tinha algo para a vida desse homem. Simplesmente em resposta à sua devoção, em resposta às suas orações, em resposta à sua semeadura financeira, Deus resolveu fazer algo por Cornélio. Deus resolveu fazer algo por sua casa. Neste exato momento, Deus então lhe deu um caminho, Deus lhe deu uma direção, Deus lhe apontou uma direção. Diz o versículo 5, após elogiá-lo:
lhe disse: envie alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. O anjo não vem só elogiar, não vem só falar do procedimento, vem também apontar um rumo para a família de Cornélio. Logo diz: envie homens a Jope, manda buscar Pedro, o apóstolo. Ora, de Cesareia a Jope, a distância de 50 quilômetros. Cornélio precisa decidir o que vai fazer no exato momento. Vai atender aquilo que o anjo lhe diz ou não? Acredita que algo especial existe naquela conversa e que agora Deus iria recompensá-lo pelo esforço, pelo trabalho que ele possuía, pela sua fidelidade, por ser tão leal a Deus, embora servindo ao exército romano. Ele tinha que decidir. E nós ficamos surpresos e agraciados, porque diz o versículo 7, assim que o anjo se ausentou, assim que o anjo se retirou, o que é que Cornélio fez? Cornélio chamou 2 soldados, servos seus, gente piedosa dentre os seus que estavam ao seu serviço, e logo compartilhou com eles tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha ocorrido. Contou a sua experiência e os enviou a Jope. Aquela pequena comitiva constituída por 2 soldados estão agora indo em direção a Jope. Vão procurar a casa de Simão o curtidor, cumprindo com a missão dada pelo anjo. E enquanto estão indo em direção a Jope, a Bíblia nos abre um novo relato. Cornélio é deixado de lado e agora Pedro passa a ser o protagonista principal da história. Ele está na casa de Simão o curtidor. Horário por volta do meio-dia, versículo 9. Ele sobe ao terraço daquela casa. Enquanto a refeição estava por ser servida, ele sente fome. Quando de forma inesperada, a Bíblia diz de repente, nos dando a dimensão de que Pedro não esperava o que iria acontecer. De repente, ele tem uma visão. Ele fica em estado de êxtase enquanto observa a visão. A visão está narrada no versículo 11. Ele vê o céu aberto, coisa gloriosa. O céu estava aberto, não havia mais nenhum empecilho entre a terra e o céu, e Pedro estava lá. E o que é que ele vê? Algo parecido como um grande lençol, que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, ele ouve uma voz que lhe ordena: mata, sacrifica e come. Ao ouvir a ordem que lhe era dada, Pedro simplesmente responde: de maneira alguma, de forma alguma, Senhor. Pedro entende que quem estava falando com ele era o próprio Deus. De forma alguma, Senhor, porquanto jamais comia alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. E este diálogo ocorreu por 3 vezes. Logo em seguida, o lençol é elevado aos céus, enquanto Pedro, perplexo, fica tentando entender o significado da visão, meditando sobre o acontecimento. Enquanto Pedro remói o assunto, na porta de Simão, o curtidor,
homens estão batendo. Chegaram de Cesareia Marítima. Eles foram enviados por Cornélio nessa missão, dada pelo próprio Deus. Estão indagando na porta se ali se encontrava um homem chamado Simão Pedro, se ele estava hospedado. E à medida que a pequena comitiva enviada por Cornélio se certifica se era o local certo, Pedro ainda refletia sobre a visão, versículo 19, ainda pensava consigo mesmo sobre o ocorrido, quando ouviu o Espírito Santo falar à sua alma. O Espírito Santo simplesmente falou ao seu coração, lhe ordenando: Simão, 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 eis que estão à porta homens que te procuram. Homens que vieram, prepare-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei até você. Coisa gloriosa, irmão. Quando você tiver uma visão a respeito de um assunto dado por Deus, uma dificuldade na área que for, se Deus está no centro do assunto, no comando de todas as coisas, descanse seu coração. Não demorará até que você ouça a voz do Espírito Santo lhe explicando aquilo que você precisa fazer. Qual é o caminho que você tem que ir? Qual é o procedimento a partir de então? Pedro era um homem piedoso e não queria fazer absolutamente nada que fosse contra a vontade de Deus. Considerava a visão, e agora o Espírito Santo simplesmente vinha preparando o coração de Pedro para que ele nessa hora obedecesse. O Espírito Santo falou, e eu quero glorificar a Deus neste dia, nesse exato momento, porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E o clamor do nosso coração para os tempos que estamos vivendo não é outro que não seja este: que Ele continue falando, que Ele continue dando direção ao nosso coração, que Ele continue abençoando a nossa casa, que Ele continue nos assegurando que este caminho é o caminho correto, que Ele assuma o controle das nossas ações. E que tanto eu como você que me assiste pela internet, que nós tenhamos a coragem de obedecê-lo. A tarefa não era simples. Pedro não conhecia esses homens, ele era judeu e eles eram gentios, não havia acordo entre eles. Para Pedro, esses homens eram impuros, mas Deus já vinha falando com Pedro através de uma visão: não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Não trate com menor valor aquilo que eu valorizo. Não diga que não tem importância quando eu disse que é importante. Não menospreze o caminho quando eu digo que é este o caminho. Deus vinha tratando com Pedro, e agora, além de tratar com Pedro, lhe dizia: avance, que nenhum preconceito permaneça, que nenhum obstáculo impeça você de avançar. Avance, Pedro. E o que é importante nós olharmos nessa hora é que enquanto Deus trabalhava com Pedro, o que é que acontecia com Cornélio em Cesareia Marítima? Pedro estava lá, recebendo tratamento divino, ouvindo a voz de Deus, e nesse exato momento, Cornélio se encontrava em Cesareia. Cornélio não tinha a menor ideia de como Deus estava trabalhando com Pedro, só ouviu falar que era necessário buscá-lo. Cornélio não conhecia Pedro, não era amigo íntimo de Pedro,
sequer tinha tido uma conversa com ele. Mas Deus mandou buscá-lo. Que expediente Deus ia usar para convencer Pedro? Que argumento seria suficiente para que Pedro entendesse que ele precisava partir e não ficar? Que arma Deus iria usar? Que palavra? Como ia tratar do coração de Pedro? Cornélio sequer soube que Pedro teve uma visão de um lençol que vinha dos céus sobre a terra. Não tinha a menor ideia. Mas esse não era o trabalho de Cornélio, saber como Deus ia operar. O trabalho de Cornélio não era ficar ansioso com o assunto, ficar preocupado com o tema ou com o assunto. Não era o seu papel. O seu papel era fazer o que Deus havia ordenado, enviar uma comitiva. E após isso, o que Cornélio precisava fazer? Descansar em Deus. Como Deus ia operar a situação, como Deus iria viabilizar o assunto, como Deus ia enriquecer a casa de Cornélio, como Deus ia convencer Pedro, como Deus ia operar milagre. Não diz respeito a Cornélio, essa parte pertence a Deus. Como Deus vai agir diz respeito a ele. Enquanto Cornélio descansava, Deus estava trabalhando. Essa é uma grande verdade. Enquanto nós esperamos, Deus, Ele trabalha. O salmista cantou em certa ocasião, Salmo 40, olha o que ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o texto, parece que é uma redundância, porque esperar já exige de nós uma dose de paciência. Mas o salmista diz que é uma espera além daquilo que é normal. Esperei com paciência. Mas entenda que à medida que você espera, especialmente em determinados assuntos, o que é que o Senhor faz? Ele se inclina para te ouvir, Ele se move em sua direção. O Rei, o Senhor da glória, que se curva para ouvir os seus súditos, é o máximo da expressão da grandiosidade de Deus. Quem é como Ele, que tem essa capacidade de se curvar para nos ouvir, à medida que esperamos, para saber aquilo que está em nossa alma. E Ele se inclinou para me ouvir. Cornélio está esperando, e o Espírito Santo declarando a Pedro. Cornélio está esperando, e o Espírito Santo trabalhando em Pedro. Precioso e amado irmão, talvez seja um grande momento para você pensar a respeito das decisões que você precisa tomar. Deus já lhe prometeu bênçãos incontáveis, entre elas, alcançar a sua família. Você já depositou seu coração na expressão dita pelo carcereiro a Paulo, por ocasião da prisão na cidade de Filipos, quando Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E você já colocou a sua fé lá. Agora você tem que entender como Deus vai operar o assunto. Não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Você precisa confiar, você precisa descansar, especialmente no Senhor. Tudo aquilo que você de fato já tem por promessa, ou sabe que Deus vai realizar, você precisa entender que Deus está trabalhando. Não compete a mim e a você compreender como Ele vai operar, mas sim descansar. Perceba que Pedro agora parte em direção à casa de Cornélio. Está lá, versículo
de número 23. A Bíblia diz que diante desses acontecimentos, Pedro convida aquela comitiva para se hospedar na casa de Simão Curtidor. Isso já era extraordinário, haja vista ver judeus e gentios debaixo do mesmo teto. Deus tinha operado essa proximidade entre esses povos, nações, nos mostrando que o muro que os separava estava sendo derrubado. E tudo isso em nome do Evangelho. No dia seguinte, se aprontaram com Pedro alguns irmãos que habitavam em Jope e foram em direção a Cesareia Marítima. E aí eu gosto do que acontece, versículo 24. Um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, Cornélio os esperava, quase como uma convicção absoluta de que eles iriam chegar, de que Deus não falharia no seu compromisso de abençoá-lo. Deus mandou buscar Pedro e Pedro vai chegar. Cornélio tanto tinha esta fé, que à medida que os esperava, olha o que ele faz, ele prepara a sua casa, ele organiza a sua casa, e ele reúne os seus parentes e amigos mais chegados, esperando Pedro. E isso é fascinante, é extraordinário. Cornélio não mede esforço algum para chamar quem ele amava. Cornélio se mostra dedicado, ele compartilha com os seus momento tão especial. Ele sabe que algo vai acontecer em sua casa. Ele envia homens que o serviam para buscar seus familiares e seus amigos mais próximos. Ele investe tempo, recurso, ele explica a razão do convite, fala que haverá uma reunião importante na sua casa. Pedro vai chegar no seu lar, um judeu que fala com Deus e que é representante do Senhor. Ninguém que eu amo pode ficar fora, a minha família não pode ficar fora, os meus amigos não podem ficar fora desse momento. E quando Pedro chega, lá estão eles reunidos. Nesse exato momento, se havia algum tipo de dor, de ressentimento na família de Cornélio, se havia algum tipo de prejuízo entre eles, se alguém havia lesado, se traições foram consumadas, ausência de perdão, dívidas impagáveis, porque a bem da verdade, nós sabemos que em muitas famílias, esta é uma grande realidade. Existe muito desacordo, muita inimizade dentro da família, mas neste exato momento, Cornélio, se isto existia, Cornélio tratou todos esses assuntos como assuntos de segunda categoria, de menos importância, ao ponto de convidá-los para a intimidade do seu lar, porque algo especial ia acontecer. Sabe, Cornélio, aquele parente que o prejudicou, que falou do seu filho, da sua esposa, que o criticou, eu sei, então, ele não pode ficar sem chegar à minha casa. Libere o perdão, libere a graça, não importa o que ele disse, não importa a ofensa, a afronta, Deus vai fazer algo especial em casa. Pedro está vindo, Deus falou que algo extraordinário vai acontecer, é hora da minha família avançar, é hora do perdão acontecer, é hora do altar ao ressentimento dar lugar ao altar à adoração, é hora
das justificativas para a ausência da comunhão acontecerem, ficarem de lado, especialmente porque é uma justificativa que supera todas as outras. Deus está se aproximando para nos abençoar. Todos precisam chegar, desde o menor ao maior, o mais novo ao mais velho, aqueles que estão em débito com a família há anos, não importa, Deus deseja alcançá-los e favorecê-los. Cornélio trouxe todos, lá estavam eles, e quando Pedro chega, ele encontra uma casa o aguardando, preparada para ser alvo da graça de Deus. Pedro ouve Cornélio, ele observa o lugar e não perde tempo, começa a pregar a palavra do Senhor. Versículo de número 34, Pedro começou a compartilhar o evangelho. Aliás, a palavra compartilhar hoje está em moda. Compartilhar o evangelho, compartilhe a palavra, compartilhe o culto. Pedro estava compartilhando a palavra, e ele começa no versículo 34, ele avança, versículo 36, esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Que início fantástico de pregação na casa de Cornélio. Deus mandou a paz, anunciou o evangelho por meio de seu Filho Jesus Cristo, e Ele é o Senhor de todos. Não há nenhuma contradição naquilo que Cornélio está falando, absolutamente, e queremos reafirmar o que Pedro reafirmou naquele dia: Ele é o Senhor de todos, e nós, tanto eu como você, servimos a quem? Aquele que é Senhor de todos. E goste o Senhor que me assiste ou não, Paulo disse na sua carta à igreja aos Colossenses, que em determinado dia, que em determinada ocasião, todo joelho se dobrará perante a sua presença, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você aprecie isto ou não, você goste ou não, estando pronto ou não, queira Deus que você entenda e já esteja pronto, e já professe isto agora, pelas mídias, dando o seu testemunho, a sua família, a sua casa, dizendo: eu creio como Pedro crê, que Ele é o Senhor, e eu não vou esperar esse dia chegar, porque já o faço agora, deliberadamente, por escolha própria, já me prostro perante Ele, não importando o período que eu vivo, se é um período de dificuldade, de enfermidade. Aliás, em meio a esse período, o sabor da vitória é melhor. É como Jó, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a casa, mas se prostrou e adorou e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Alguém me ouve pela internet hoje, alguém que me assiste hoje, pode declarar que Ele é Senhor da glória, pode glorificá-lo e exaltá-lo e adorá-lo, pode dizer no recôndito do seu lar, pode dizer no trabalho, atrás de uma prisão, atrás de uma situação de enfermidade, sofrendo na própria pele as contingências de um período ruim, pode levantar a voz e em adoração dizer: Ele é o Senhor. Pedro está na casa de Cornélio dizendo: Ele é o Senhor de todos, e ele vai pregando como eu prego, como eu falo com a sua família, e você me ouve nesse exato momento. O que Pedro não imaginava, o que ele não esperava, é que em determinado momento Deus iria interrompê-lo, que o culto ia ganhar em proporções
em outras proporções, que algo extraordinário Deus tinha preparado para aquele momento de culto, de adoração a Deus. Se não, observe, versículo 44. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos que ouviram a mensagem. De forma inesperada, o sermão é interrompido, o fervor do pregador cessa para dar lugar àquele que tem a primazia, para dar lugar àquele que agora de fato fala de uma forma exclusiva e única. O Espírito Santo surgiu, de repente apareceu, desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Ninguém escapou, do mais velho ao mais novo, do mais experiente ao mais neófito, ou menos experiente. Ninguém escapou, menino ou menina, casais, ninguém escapou. A Bíblia diz que Pedro ficou admirado com a interrupção e com o dom que estava sendo dado à família de Cornélio e aos seus amigos, o Espírito Santo sendo derramado. Versículo 46, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. E Pedro saiu exclamando: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que eles sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Deus desceu sobre a casa de Cornélio de forma abundante, de forma gloriosa. Que experiência única. Queira Deus nesse exato momento, à medida que eu falo com a sua casa, o Espírito Santo invada o seu lar, a sua família, e Ele comece a operar algo que ninguém pode operar. Que Ele te cure nesse exato momento, na autoridade que é no nome de Jesus. Que Ele te conceda dons nessa hora, que Ele revitalize o seu corpo, que Ele o ajude a perdoar aquele que te ofendeu. Que o Espírito Santo derrame sobre si a sua paz, a sua gloriosa Shekinah. Que o Espírito Santo interrompa o fluxo do culto e Ele te visite com mistérios e maravilhas, com aquilo que só Ele pode fazer. E se você crê que isso é possível aqui onde você está, eu quero desafiar você. Comece a glorificar o Senhor onde você está. Dá um pouquinho de espaço à presença dEle. Não importa se o culto é presencial, virtual, se o seu momento não é adequado ou não. Não importa se você deve muito ou pouco às contingências de sua vida. O que importa nesse exato momento é que você ouve a palavra, você ouve a mensagem e Deus está falando ao seu coração. Por isso, antes de mais nada, se aproprie daquilo que Deus tem para você. Deus não mudou, tem interesse em sua casa, tem interesse em sua família. Abra o seu coração agora, começa a pedir da água da vida, começa a pedir do pão que desceu do céu, começa a pedir para que Deus enche o seu lar com a sua gloriosa presença, e em consequência disto, os milagres comecem a acontecer. A casa de Cornélio nunca mais foi a mesma. Ele recebeu um enorme presente, a visita do próprio Deus. Deus estava visitando a casa de Cornélio. Deus estava visitando o lar de Cornélio. Deus planejou esse tempo a favor de Cornélio. Nosso Deus deseja visitar o seu lar, deseja visitar a sua casa. E o momento disso acontecer chegou. É agora. Você pode abrir seu coração e receber tudo aquilo que Deus preparou para a sua família. A cura, o perdão, a reconciliação, um novo tempo, um novo começo. Receber a atenção divina, o cuidado do Santo Pai, que é maravilhoso, único e glorioso.
Nunca mais Cornélio foi a mesma pessoa. Já era piedoso e temente a Deus. Já era generoso e orava. Agora, além de ter todas essas características, era cheio do Espírito Santo. Deus agregou algo a mais à vida de Cornélio. Quando você para pensar naquilo que Deus fez nesse exato momento, quero levar uma pequena reflexão. Será que Deus não quer agregar um valor a mais à sua vida? Eu sei que você já tem muitas qualidades, eu sei que você já tem coisas preciosas, pelo menos eu quero presumir isso. Retidão, trabalha. Mas será que papai ainda não tem algo a mais para fazer em sua vida? Será que ele não pode acrescentar sobre si um valor maior do que aquele que você já tem? Acrescentar aquilo que só Deus pode lhe dar? Que o céu retém e tem por desejo e paixão nos entregar em hora oportuna, de forma graciosa, abrir seus tesouros, concedendo ao homem presentes incomparáveis como estes. Deus quer agregar valor e quer abençoar a sua casa. Por isso, nesse exato momento, eu quero chamar a sua atenção, chamar sua família para nós orarmos. Mas não é oração qualquer. Você precisa agora se desvencilhar de qualquer outra situação. Quem sabe se ajoelhar aí no seu quarto, se ajoelhar na sua sala. Quem sabe chamar a sua família para dizer: nós precisamos ser marcados por Deus como a casa de Cornélio. Não pense ser um caminho fácil. Deus pode agraciá-lo em razão de sua misericórdia, em razão de seu desejo. Não precisa de ajuda de ninguém. Simplesmente pode fazer porque é Deus. Mas eu penso que se você propuser arrumar a sua conduta tão distanciada do perfil que Cornélio tinha, isso vai favorecê-lo e ajudá-lo demais. De maneira que, se você não é um homem temente e piedoso, você precisa ser. Se você é um homem que retém a generosidade, que é mesquinho, você tem que entender que o generoso prospera, e que Deus é um Deus generoso e espera que os seus filhos sejam assim. Se você não ora, você precisa orar. Todas estas questões vão favorecer o processo de Deus acrescentar algo novo sobre a sua família. Por isso o apelo agora de você se ajoelhar e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser um homem distinto, quero chamar a sua atenção, visita a minha vida como o Senhor visitou Cornélio, que o Senhor possa dizer: eu aprecio as suas atitudes, meu servo, as suas orações e as suas ofertas sobem perante a minha presença como aroma suave. Que assim seja com a minha vida e com a sua vida. O que eu aguardo agora? Eu aguardo Deus acrescentar um valor. Por essa razão eu vou orar. Eu vou orar mais uma vez e outra vez, continuamente, até chegar o momento, a hora em que Deus enviará o seu emissário, o glorioso Espírito Santo chegará em hora oportuna para trazer presente incomparável à minha casa. Vamos orar. Você tem essa esperança, essa convicção? Eu tenho. Eu sei que Deus pode te abençoar onde você está, no hospital, atrás das grades, trabalhando no hotel, entregando marmitas por aí, trabalhando no anonimato. Aliás, quero aqui, antes de terminar, falar daqueles que proporcionam com que o trabalho avance hoje. Aqueles que são anônimos não aparecem. Os meninos da mídia, do louvor, estão por trás das câmeras. Deus não esquecerá o trabalho de vocês. Citar o nome de alguns: Privilégio, Ezequiel, Leandro, Mateus e tantos outros. Ore por eles. Que Deus visite a casa de cada um de vocês e os abençoe poderosamente. Ore pela família desses homens que fazem enorme diferença. Vamos orar?
A bênção de Deus vai alcançar a sua casa. Se ajoelhe onde você está. Vamos falar com o Senhor para que Deus derrame a sua graça, a sua Shekinah sobre nós. Levante agora um trono de adoração onde você está, de louvor ao Senhor. Vamos orar. Bendito e amado Pai, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua santa, gloriosa e majestosa palavra. Que exemplo glorioso nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O exemplo de um homem chamado Cornélio, justo e piedoso, e que amava ao Senhor e buscava a sua face. E o Senhor preparou algo tão especial para a sua casa, derramando o Espírito Santo numa hora em que ele menos esperava. Ah, Senhor, se há algo que pedimos ao Senhor nessa hora, é que o Senhor não faça acepção entre nós e a casa de Cornélio, distinção entre nós no presente e aquilo que aconteceu no passado. Muito pelo contrário, Senhor, nós nos prostramos perante o Senhor e declaramos que Tu és Senhor de nossa vida, Senhor de nossa casa, Senhor de nossa família, Senhor do nosso casamento, Senhor dos nossos filhos, Senhor dessa nação. O Senhor é o Senhor da glória. Derrama a Tua graça sobre nós. Visita os nossos filhos, visita o nosso casamento, visita os nossos pais, visita os nossos amigos, batiza com o Espírito Santo, mesmo à distância, mesmo através das câmeras, mesmo através da mídia. Revisita o teu servo agora, cura o teu filho, levanta o teu filho desse estado de enfermidade, de depressão, interrompa esse ciclo vicioso da derrota. Visita, Santo Pai, derrama o Teu Santo Espírito, e assim, Senhor, nós oramos e abençoamos o Teu Filho. Seja cheio do Espírito Santo, seja visitado por Deus, seja abençoado pelo Pai, seja agraciado pela presença gloriosa daquele que é único e extraordinário, a pessoa do Senhor, que está atento a cada um de nós nesse exato momento. Assim oramos e abençoamos o seu lar na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim te abençoamos, e que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, e que Ele te dê a paz desde agora e para todo o sempre. Querido e amado irmão, o que eu gostaria de ouvir é que as lágrimas estão banhando a sua face, é que o seu coração se encontra compungido pela palavra de Deus e pela paixão de servi-lo. O que eu mais gostaria de ouvir é que você se encontra firme, agarrado às promessas e superando as dificuldades do tempo presente, tendo em vista a cidade cujo arquiteto é o nosso Deus poderoso. Não se renda, não desista, não permita que a sua alma fique enferma. Antes, aguarde a visita de Deus, aguarde o cumprimento da promessa do Senhor e a visita do Altíssimo sobre o seu lar, para o louvor de sua glória e a alegria de sua família. Beijo no coração, amamos vocês e temos um pedido a fazê-lo. Compartilhe a palavra. Compartilhe o culto, faça com que ele chegue à sua família e às pessoas nas mais diversas regiões. Você agora é o mensageiro do Senhor, é aquele que vai decidir qual rumo a sua casa e a sua família tomará a partir das decisões que você escolhe. Escolha muito bem, que Deus deseja usar a sua vida para abençoar os outros. Faça isso, ok? Lembrando, isolados sim, desconectados não. Juntos somos mais fortes, melhores e vamos mais longe. Se aproxime, permaneça perto, porque o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós nos dias que virão. Beijo no coração. Alegre, firme, postado. Por que me encontro assim? Porque existe um Deus que nos sustenta, a mim e a você. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, jamais serão abalados. Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo.
Deus.